É maravilhoso estar com você. Neste vídeo, vamos assistir à primeira entrevista do secretário de Estado dos Estados Unidos, o senhor Marco Rubio, que foi concedida à Fox News. Nesta entrevista, Marco Rubio fala sobre suas primeiras ações como secretário. Aborda assuntos como o acordo da Rússia com a Ucrânia, a posição dos Estados Unidos referente à OTAN e à Europa, a relação com o Panamá e como agir referente à ameaça da China com Taiwan. Acompanhe com a gente esta entrevista. Tire suas conclusões e já deixe o seu like. Então, vamos aos fatos. Quando isso, tive a chance de fazer uma entrevista exclusiva com o secretário de Estado, Marco Rubio. Nós caminhamos. Está o que ele me disse sobre tudo isso. Senhor secretário, primeiro, parabéns. Tem 9 votos. Que todos o apoiam. Como se sente após 30 dias? Ocupado. Sim, estamos ocupados. Fizemos muito trabalho. Fizemos o trabalho diplomático no Departamento de Estado. O Trump não é um homem paciente. Trabalha, se move rápido. Recebeu um mandato. Começou a agir desde o dia 1. Disse que queria resolver a guerra Ucrânia-Rússia logo. Que o acordo mineral foi fechado. Confirmar isso? Não se confirmar. Realmente, nosso secretário do Tesouro, Bezante, está trabalhando nisso e fez um ótimo trabalho. A última indicação era que estava muito perto da linha de chegada. Estávamos nem na linha de uma jarda. Estávamos na meia jarda, sabe? Como quando os Eagles empurram o quarterback, aquele tush-push. Então está perto e é bom. É um bom acordo. Acordo importante. Queremos acabar com esta guerra. Isso é o importante que o presidente deixou bem claro. Fez campanha sobre isso. O presidente Zelensky e o presidente se desentenderam na semana passada. Dúvida sobre isso. A semana será diferente. O presidente Zelensky estará aqui em Washington esta semana. O atrito há entre o presidente Zelensky e o presidente Trump. Há muita coisa na mídia, mas no fim, o objetivo do presidente é claro, que a guerra pare. Isso dos dois lados tem que concordar, né? Bom, falamos com Zelensky. O que irritou o presidente, com razão, foi dizerem que não falamos com a Ucrânia. Se Trump falar com Putin, depois de 4 anos ele ligou logo. Está presente nas 2 ligações. Ligo para o Zelensky na hora direto, que viu o secretário do Tesouro, depois eu e o vice, e o Kellogg. Então, ele teve contatos constantes com o chanceler ucraniano 2 vezes nos últimos 6 dias. Dizer que não estamos em contato com ele é simplesmente errado. A gente faz crer que os russos querem mesmo acabar com a guerra. Acho que vamos testar. Querem acabar a guerra ou continuar? Para acabar a guerra, falemos do que é preciso na visão deles. Quer continuar a guerra, diga-nos agora. Concordaram em seguir, enviando diplomatas para discutir como encerrar a guerra. Insistem em algo irreal, sabemos que não são sérios. Mas temos que testar essa proposta. O presidente quer saber, os russos querem acabar esta guerra ou não? A Alemanha teve uma grande eleição. Trump parabenizou o novo líder, mas levará meses para formar governo. O nome é Friedrich Merz. Disse isto. Nunca pensei dizer isso na TV, mas após Trump, o governo ignora a Europa. Minha prioridade será fortalecer a Europa rapidamente, para alcançarmos independência dos EUA. Diz que a OTAN está em risco e é hora das nações europeias criarem defesa própria. A reação é que a OTAN não está em perigo. A ameaça à OTAN são aliados que mal têm forças armadas ou cujas forças são incapazes por não investirem por 40 anos. Nós temos sido a OTAN, que argumenta o mesmo que todo presidente americano nos últimos 30 anos. Esses são países ricos, especialmente na Europa Ocidental. Tem muito dinheiro. Deveriam investir em sua segurança nacional. O fazem. Países gastando 1,5%, 1% do PIB, e não podemos subsidiar isso. Não é justo nem sustentável. E acha que os EU querem sair da Europa. Interpreta mal Trump? Não dizemos para agirem sozinhos. Dizemos para fazerem mais. No continente deles, certo? É irracional pedir que países ricos europeus invistam mais em sua segurança. Isso é impressionante. Mais de 30 dias visitou Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Alemanha, Israel, Arábia Saudita e Emirados. Começo, 6 nações da América Central e do Sul. A mensagem parece ser: nossa fronteira importa, vamos nos relacionar, pois precisamos controlar nossas fronteiras sul. Concluiu. Sua mensagem.
saímos com o seguinte: todos esses países da América Central são rotas migratórias. O que as pessoas fazem até a fronteira sul. A fronteira, em muitos casos de imigração em massa, começa lá. Queremos que os países cooperem para impedir isso. Disso, vários desses países, agora incluo Honduras na lista, vários desses países concordaram não só em aceitar voos de repatriação de seus cidadãos, mas também de terceiros países, ou seja, pessoas de outros países que entram ilegalmente no EUA, podemos enviá-las para esses países e elas têm uma escolha: voltar ao país de origem ou ir para esses países. Ferramentas poderosas, por isso vemos números baixos recordes sob Trump. Números baixos recordes na fronteira? Acho que tem muito a ver com o presidente Trump. Pessoas perceberam que não é o Joe Biden. Não dá para entrar, pedir asilo e ficar para sempre. Os países recebi uma ligação ontem, as pessoas estão desistindo. Cá, viram que é sério, Trump não brinca e deram meia volta. Tentando voltar para seu país. Estamos vendo isso acontecer e é resultado da liderança clara do presidente Trump sobre imigração. Permitimos por décadas que a China se infiltrasse na América Central e do Sul. É um exemplo disso. Simplesmente não demos atenção suficiente ao nosso próprio quintal. Bem, isso que você ouviu quando foi lá? Algumas coisas. São, certo? O presidente e seu antecessor estão envolvidos numa teia de corrupção. Inclusive, ele está sendo julgado no Panamá agora por isso. Claro, influência como fizeram em muitos lugares. E percebe-se que controlam os portos do Canal do Panamá e os guindastes. Muito feliz que, após nossa visita, acho que no mesmo dia em que estive lá, o Panamá se tornou o primeiro país da América Latina, no hemisfério ocidental, a sair da iniciativa do Cinturão e Rota. Logo teremos mais notícias sobre o Panamá, todas positivas para os EUA, de adversário mais perigoso que os EUA já enfrentaram. Precisamos de ações concretas para enfrentá-los, que claramente fortalecem seu exército para nos confrontar com alta tecnologia. O plano. Eles disseram que até 2027 tomarão Taiwan. Há incursões diárias. O que você poderia fazer? Comprometidos você e o presidente dos EU estão em defender Taiwan? 3 coisas a fazer quanto à China. Ela será um país rico e poderoso. Não importa o que façamos, teremos que lidar com isso. Mas devemos encarar a realidade. Não podemos depender de uma China poderosa. Infelizmente, é para onde estamos indo agora. Mudar sob o presidente Trump. Primeiro, precisamos ter nossa própria capacidade doméstica. Quer depender da China? Faça você mesmo. Permitimos que muitas indústrias caíssem nas mãos dos chineses. Terras raras a remédios, precisamos ter capacidade doméstica. As ideias por trás das tarifas que o presidente busca. Isso dizem, coloque tarifas só na China. Não basta, pois a China tem fábricas no mundo todo e nos inunda com produtos. Então precisamos ter nossa própria capacidade interna. Segundo, temos que estar presentes. No Pacífico tentam nos expulsar. Uma relação forte. Somos uma nação do Pacífico. Sim, os laços no Pacífico e não os abandonaremos. Japão, Coreia do Sul. Você mencionou Taiwan. Nossa posição sobre Taiwan é contra mudanças forçadas no seu status. Nossa posição desde os anos 70 e não mudará. Primeiro, precisamos de capacidade militar para responder à ameaça chinesa. Devemos nos preocupar. Fabricantes de aviões e navios não estão acompanhando. A China constrói 10 navios antes de fazermos um. Uma vulnerabilidade grave que precisa ser resolvida. E o presidente tem planos e estão trabalhando nisso. Entrevista, Brian. Marco Rubio nasceu para esse cargo. É fantástico. Ele era. Você abordou Rússia, Ucrânia e países dependentes de nós. Falou da fronteira, Canal do Panamá, China e Taiwan. Muito abrangente, aprendi bastante. Obrigado. Você está totalmente certo. Exatamente o que ele adora. É o que ele ama. No primeiro mandato de Trump, ele deu a América Latina a Rubio. Confiou nele com Venezuela, mas a mudança de regime falhou. Converso com ele sobre isso. Se vai entrar sobre Maduro. Você reconhece Maduro como líder legítimo, mesmo com eleição fraudulenta, ao libertar reféns e deixá-los levar seu povo? Respondeu, não. É uma situação complicada. Ele sabe que trabalha para o Trump, mas Trump gosta que ele esteja no comando.
Brian, excelente trabalho na entrevista. O secretário Rubio e Donald Trump juntos. Sempre disse que Marco Rubio é o melhor comunicador do partido, alcançando pessoas e conhecendo a mensagem republicana. Então é isso. Se você gostou deste vídeo, acompanhe o nosso canal para continuar recebendo informações valiosas. Até o próximo vídeo.